Em todo lugar. 98 FM. Então, a partir de agora, o Jornal Maringá destaca, né, o bate-papo, a conversa, né, com o deputado federal, desliga isso aí, pode desligar, com o deputado federal Hugo Mota, que chega aqui nos nossos estúdios para a gente, né, bater um papo e conversar, trazer aqui a impressão de Hugo nessa cidade, nesse primeiro ano, primeiros 10 meses de gestão de Gavel, né, que é seu aliado, é presidente do seu partido aqui em Pombal. Então, a gente vai bater um papo e muito agradável aqui nessa tarde de sexta-feira. Já estão aqui nos nossos estúdios, deputados Márcio Roberto, estadual, acompanhado do seu filho Júlis, Galego da Gavel, prefeito de Pombal, a assessoria também aqui conosco, Márcio Roberto, deputado estadual, e o deputado federal Hugo Mota, que está aqui conosco, vai para a gente bater um papo com ele. É uma satisfação imensa nessa tarde de sexta-feira. 1h e 16 minutos, então a partir de agora o nosso bate-papo, nossa conversa é com o federal Hugo Mota, presidente da Câmara Federal lá em Brasília. Muito nos honra, deputado, obrigado por ter vindo aqui para cá, para a nossa emissora, para a gente conversar, para a gente detalhar registrar também aqui a presença do meu amigo Vericinho, ex-prefeito de Pombal. Seja bem-vindo, doutor, aos nossos estúdios. Então, Hugo, que está de visita a Pombal, e a gente vai agradecer, né, a sua presença, a sua estada aqui em Pombal nessa sexta-feira, para a gente bater um papo e saber quais os motivos da sua visita aqui nessa cidade na tarde desta sexta-feira. Então, a Maringá, com muita satisfação, com muita honra, recebe o deputado federal, o presidente da Câmara, Hugo Mota. Deputado, boa tarde, obrigado por ter vindo para cá e a gente bater esse papo agradável. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, cumprimento a todos que escutam o Jornal da Maringá. É uma alegria poder estar aqui na rádio, ao lado de tantos amigos. Quero cumprimentar o nosso amigo Claudio Honor, cumprimentar minha amiga Dayana, cumprimentar o João Alencar, cumprimentar os amigos que estão também aí na técnica, cumprimentar aqueles que nos acompanham aqui nos estúdios, cumprimentar o nosso prefeito Galego da Gavel, o nosso vice-prefeito Silvânio, cumprimentar o deputado Márcio Roberto, os nossos vereadores aqui presentes, cumprimentar o ex-prefeito, meu querido amigo doutor Vericinho, que também aqui nos acompanha, e dizer, Claudio, que para mim é sempre uma alegria poder estar em Pombal, poder visitar a cidade, receber o carinho desse povo que tanto acredita no nosso trabalho, também ter a oportunidade de renovar o compromisso, de seguir em Brasília lutando por mais recursos, mais ações para o município. Fizemos hoje uma agenda de trabalho, onde o prefeito Galego da Gavel pôde dar ordem de serviço de um novo centro esportivo para a cidade, uma obra de mais de R$1,5 milhão, que se somam a tantas outras, como a construção do SER, que nós acabamos de visitar, uma obra de mais de 6 milhões, a escola de 12 salas, que está ficando belíssima, e se Deus quiser, Galego, ano que vem os alunos já estarão matriculados e estudando nessa escola, com toda uma infraestrutura moderna, com quadra poliesportiva, com o conforto que os alunos de Pombal merecem, que os nossos professores também merecem. Temos a construção do centro de imagem, temos o maior investimento da história de Pombal em calçamento de ruas, que começou no governo do Dr. Vericinho e vai seguir no governo do Galego. Nós vamos seguir fazendo um grande programa de pavimentação de ruas, acabando com a poeira, com a lama na porta das pessoas, valorizando os bairros, melhorando a qualidade de vida das famílias. Também fizemos um grande projeto aqui que asfaltou as principais vias de Pombal. E é normal, quando o asfalto chega em algumas ruas, aquelas ruas que não foram contempladas, solicitarem ao prefeito também que o asfalto possa chegar a outros bairros. E nós vamos, Galego, garantir também recursos para que você possa seguir esse plano de investimento na mobilidade urbana, asfaltando mais ruas, melhorando o trânsito, valorizando a cidade, vendo o povo de Pombal viver cada vez melhor. Vamos daqui a pouco para a UFCG, onde teremos lá a inauguração de um projeto piloto ao lado do nosso reitor, do nosso coordenador do curso aqui de Pombal, e também já dizendo que na área da educação superior nós estamos solicitando junto ao ministro da Educação, falava com ele há poucos minutos atrás, um curso de computação para o campus de Pombal da UFCG. Um curso importante, que tem uma demanda grande de mercado, um curso que hoje os jovens querem enveredar por essa área, um curso que tem demanda de mercado de trabalho e que, sem dúvida alguma, chegando a Pombal, vai revolucionar positivamente a cidade, abrindo uma perspectiva de termos aqui um grande centro formador nessa área também de computação, para se somar aos outros cursos
que já temos aqui na cidade. Então isso demonstra, né, o carinho que nós temos pela cidade. Temos o Pereirão, que está concluindo a primeira etapa, vamos conseguir a segunda etapa. Temos uma praça aqui na avenida principal, no centro da cidade, que depois dessa reurbanização que fizemos com asfalto, o Galego quer fazer uma grande praça para ajudar no convívio social, para ajudar no encontro das famílias de Pombal, todos os dias, né, com a praça de alimentação, né, um ponto de encontro para a juventude, para as pessoas da melhor idade. Então eu quero poder cada vez mais dizer ao povo de Pombal que aonde quer que eu esteja, eu posso estar ocupando qualquer cargo, né, por mais que você tenha desafios, problemas a resolver, eu jamais vou esquecer a importância que Pombal tem para a gente. A única forma que eu tenho de retribuir essa confiança, esse carinho, é estando lá em Brasília, lutando para que a cidade possa estar recebendo esses recursos, porque com isso estamos garantindo que o povo de Pombal possa viver cada vez melhor. Que bom que quando o senhor vem a Pombal sempre traz coisas boas, né? Notícias boas e principalmente recursos. Deputado, para a gente iniciar de vez o nosso bate-papo, eu vou parabenizar o senhor, não só eu, mas também toda a equipe, pela articulação, pela construção que o senhor conduziu para chegar à presidência da Câmara, que é um cargo importantíssimo, por sinal. E eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor está enfrentando essa turbulência que volta e meia a imprensa pega no pé de Hugo Mota. Não sei se é porque é paraibano, não sei se é porque conseguiu cativar a oposição em situação e chegar lá. Como é que o senhor está convivendo com essas turbulências atuais? Olha, primeiro é necessário que a gente possa fazer uma avaliação da situação política que o Brasil está vivendo. Nós temos um país dividido desde a eleição de 2022, a eleição que o presidente Lula venceu, ele venceu por uma margem muito pequena. Então o país saiu dividido da eleição e, consequentemente, o Congresso da mesma forma, com uma tendência mais para centro-direita. Então você tem na Câmara dos Deputados a reflexão imediata, o retrato, digamos, fidedigno do que é a realidade brasileira. Nós somos uma casa de mais de 500 parlamentares, 513 parlamentares, que vêm de todas as regiões do Brasil, das mais variadas correntes políticas, partidárias, religiosas, setores que estão representados. E eu digo sempre que o plenário da Câmara é o lugar que você encontra o coração da democracia. Ali, dos menores aos maiores problemas, chegam à Câmara dos Deputados, porque essa é a função dos parlamentares. Por exemplo, sou eu que sou o deputado de Pombal, receber uma demanda aqui, uma reivindicação, e eu levo para Brasília para resolver. Por quê? Porque a demanda que o Galego traz, a demanda que o Vericinho traz, a demanda que um vereador traz, e é lá em Brasília que a gente resolve. Às vezes você resolve junto ao Ministério, resolve fazendo um discurso, resolve propondo um projeto de lei, resolve no Judiciário. Então essas demandas, elas acabam se encontrando na Câmara dos Deputados, que tem uma representação muito maior quando você compara, por exemplo, com o Senado, que só tem 81 senadores. Do mesmo jeito é a discussão política. A discussão na Câmara ela é muito mais viva, ela é muito mais ativa, é uma casa muito mais difícil por ter essa representação tão abrangente. E você ter sido eleito na condição que eu fui, tendo o apoio praticamente de todos os partidos, de todos os lados, nem sempre você consegue agradar a todos, nem sempre você consegue ali atender a uma agenda só de um lado, só de outro, e talvez o caminho do meio, que é o que eu tenho procurado seguir, seja o melhor caminho, para que você possa tentar extrair o que tem de bom de um lado e de outro, e de certa forma ter uma agenda de país. É isso que eu tenho me dedicado diuturnamente, conversado com as lideranças políticas, e aí assumir a presidência, tendo o apoio de todo mundo. E nesse biênio, que é o biênio que antecede a eleição, é ainda mais desafiador, porque você tem a antecipação do debate eleitoral. Nós já estamos praticamente com o cenário de 2026 se desenhando. Não é só aqui na Paraíba que o pessoal só gosta de falar da eleição do ano que vem, lá em Brasília também. E isso afeta o dia a dia da casa. Aí você tem, para colocar ainda mais combustível nessa fogueira, mais lenha nessa fogueira, você tem o ex-presidente Bolsonaro, que é o maior líder da direita no Brasil, sendo julgado pelo Supremo, já com uma condenação, ou seja, isso traz mais lenha para a fogueira. Você tem agora um problema internacional com o governo americano de tarifas ao país, sanções aos ministros da Suprema Corte, que também coloca mais combustível nessa situação. Você tem o primeiro presidente da República, 3 vezes eleito desde o regime democrático, né, desde a Constituição de 1988, desenhando uma perspectiva de ir para a sua reeleição, a sua 4ª eleição, não é, como presidente, a perspectiva de ser presidente pela 4ª vez, também se mexendo nesse sentido. Isso também interfere no dia a dia da casa. Então, esse conjunto de situações acabam
trazendo para o presidente da casa muito mais desafios, porque nós temos todos os problemas do país, nós temos os desafios econômicos, problemas na área da saúde, da educação, da segurança, problemas estruturantes, problemas de categorias, discutindo assuntos importantes que têm a ver com o dia a dia, com a vida das pessoas e todo esse ingrediente político que interfere no dia a dia da casa. Então isso faz com que nós tenhamos, né, uma rotina de muito trabalho, de muita articulação para manter a casa funcionando. Mas o que eu vejo de positivo? E aí, é normal da democracia a crítica, sempre vai existir. Eu não acho que seja uma coisa contra Hugo, contra uma determinada pessoa, enfim, eu acho que é uma coisa que é da responsabilidade do cargo. Da cadeira? Quem quer ser presidente da Câmara e não ser criticado tem que procurar outra função. Essa você vai ser criticado e às vezes você é criticado por todo mundo, né? Tem hora que você tá todo mundo criticado. Eu até brinco, que eu digo, às vezes eu vou tomar uma decisão sobre um assunto lá e ficam os dois lados insatisfeitos. Eu digo, então tá certo. Se tivesse só um lado satisfeito, talvez eu tivesse tendencioso só por um lado. Então, é meio isso, você tem que ter esse desafio, esse jogo de cintura, mas o que eu mais tenho pedido a Deus é sabedoria para enfrentar essas situações e não perder o meu equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é o que é fundamental para que você erre menos e você haja sempre com muita racionalidade, haja sempre com muita responsabilidade e não estar preocupado em agradar A ou B, mas estar preocupado em fazer o que é bom para o país. E é isso que a gente tem procurado fazer, que nós temos procurado nos dedicar. Temos tido um bom diálogo com o governo federal, temos tido um bom diálogo com o Poder Judiciário, temos tido um bom diálogo com o Senado Federal. O presidente do Senado é um querido amigo, que é o senador Davi, e de certa forma buscado, mesmo nesse cenário de tanta ebulição, nesse mar revolto, eu penso que nós temos conseguido ali manter o barco navegando com equilíbrio, de vez em quando balança um pouquinho, mas a gente atravessa e vamos procurando contribuir e colaborar com o nosso país. O senhor está falando agora em Senado. Semana passada o senador veneziano, do MDB, participou conosco aqui no Jornal Maringá e classificou a PEC da blindagem como PEC da bandidagem. Como é que o senhor analisa esse tipo de comentário? Vindo, o Senado disse, nós consertamos o que a Câmara fez. Como é que o senhor analisa essa PEC e o que tem a dizer? A PEC das prerrogativas, ela foi pautada e votada e teve o apoio de mais de 350 deputados, porque primeiro nós não cometemos nenhum absurdo. Nós retomamos o texto constitucional do Constituinte originário lá de 1988. Ao longo do tempo, Claudionor, se nós pegarmos a nossa Constituição, que completou agora recentemente 38 anos, 37 anos para ser mais exato, naquela de 1988, nenhum poder abriu mão de prerrogativas a não ser o Poder Legislativo. O Poder Judiciário não abriu mão de suas prerrogativas, o Poder Executivo não abriu mão de suas prerrogativas. Nós, o Poder Legislativo, fizemos algumas mudanças que culminaram com, digamos, a abertura de prerrogativas. Nós abrimos mão de prerrogativas que eram nossas. Em um determinado momento, por um problema ou por outro, que nós tivemos uma justificativa. Essa abertura, ela deu margem para que o Poder Legislativo, ao longo do tempo, sofresse muitas interferências, tanto do Executivo como do Judiciário. E por que a necessidade de uma PEC para retomar essas prerrogativas? Porque você tem hoje, por exemplo, mais de 30 deputados federais sendo processados, por exemplo, por crime de opinião, por discurso na tribuna, por uso da rede social. Isso não é normal. Uma das coisas mais caras ao parlamentar é a sua imunidade. Nós temos que proteger essa imunidade. É o direito de falar, é o direito de falar, é o direito de se posicionar sobre qualquer tema. E o parlamentar está imune. Por quê? Porque ele recebeu uma procuração popular dada através do voto que lhe dá esse direito. Ele está lá muitas vezes para defender o que uma parcela da sociedade não concorda. Mas ele está defendendo porque ele tem um motivo, porque a população que o elegeu o cobra, o seu estado, né, a sua comunidade, a sua cidade, um setor da sociedade cobra isso do parlamentar. Então, essas questões todas, elas são levadas em consideração para que a Câmara pudesse ter tomado essa decisão de pautar essa PEC e aprovar essa PEC. É por isso que eu fui perguntar essa semana se eu me arrependia. Eu disse que não me arrependia. E acho que é natural uma casa discordar da outra. A Câmara também já discordou do Senado várias vezes e ninguém morreu por isso. O sistema bicameral, ele é justamente feito para que as matérias elas possam ser votadas pelas duas casas. E aí o Senado não concordou, paciência, achou que era uma PEC, não vou dizer nem errada, mas uma PEC que não era para ser votada no momento. Enfim, decidiram arquivar, é um direito do Senado, bola para frente. Eu penso que nós fizemos o certo para proteger os mandatos. Proteger os mandatos parlamentares para que eles possam ter cada vez mais legitimidade e não estejamos sendo um poder
que frequentemente sofrem interferências de outro poder. Foi para isso que a Câmara se posicionou e votou. E as manifestações como essas que você acabou de trazer, aquilo que foi dito acerca da PEC, eu respeito, nós vivemos num regime democrático, cada um fala o que quer e eu também tenho o direito de falar o que eu penso. Estou aqui dizendo que o motivo pelo qual nós pautamos e votamos essa PEC foi justamente para que pudéssemos ali defender as prerrogativas do mandato parlamentar, as prerrogativas de quem está na Câmara, no Senado e também, claro, nas assembleias, nas câmaras municipais, legitimados pelo voto popular através da representação da nossa população. 1h30, conversando com o deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara. Tem alguma pergunta, Dana? Não, ainda a respeito da PEC, seja muito bem-vindo à nossa emissora, deputado. E agora, presidente, né? A gente já teve outras oportunidades de entrevistar o senhor como deputado, mas agora, primeira vez, como presidente da Câmara Federal. Ainda sobre essa PEC, aprovada na Câmara Federal, porém, a população, quando tomou conhecimento do que fato representava essa PEC, os pontos, né, que ia atingir, gerou uma grande polêmica, isso em todo o Brasil. Aqui em Pombal também a gente via a repercussão, e eu diria que uma repercussão de forma negativa por parte de algumas pessoas, né? Muita polêmica em torno dessa PEC, e eu reparei que alguns deputados que foram a favor da PEC na votação acabaram meio que voltando atrás, né? Não votei certo, ficou aquilo ali. Depois da repercussão toda, isso, digamos, o que o senhor achou disso em relação aos deputados que votou a favor, mas ficou ali com medo da reação da população após tomar conhecimento do que se tratava essa PEC? Não, eu estou muito tranquilo com relação a isso, Daiane. Acho até que ficar requentando esse assunto é uma coisa que nem interessa à população. O assunto já está vencido, o Senado arquivou a PEC, passou, cada parlamentar é ciente dos seus atos. Eu mesmo, antes de votar qualquer matéria, eu tenho a certeza do que eu estou fazendo, né? Meço as consequências desse ou daquele voto. Quem se arrepender é um direito que cada um de nós tem. Às vezes a gente faz uma coisa e depois se arrepende. Vejo com naturalidade, cada um tem o seu direito, e nós estamos aqui para falar de trabalho por Pombal e pela Paraíba. Vamos falar de Paraíba. O senhor acredita na candidatura de Lucas ao governo? O senhor acha que João Azevedo realmente sai para senador, Lucas assume e vai para a reeleição, deputado? O senhor acredito, do grupo aliado? Acredito na candidatura do vice-governador Lucas. Vejo o governador João Azevedo muito bem avaliado em toda a Paraíba pelo trabalho que vem fazendo. É um governo que tem aí mais de 70% de aprovação. Paraíba acho que nunca viu tantos investimentos como tem visto agora. Investimentos em todas as áreas, área de estradas, área da educação, na saúde, na segurança pública, no acesso à água, construção de barragens, a exemplo do açude do Estrelo que vai ser construído aqui, que foi uma luta nossa, uma luta de Vericio ainda, do Galego, quando estavam na prefeitura, o deputado Márcio Roberto. Então, nós temos também investimentos em adutoras, investimentos em construção de creches. Estamos construindo agora o Hospital de Trauma do Sertão, que vai atender toda essa nossa região. Hospitais sendo construídos também em Campina Grande, em João Pessoa. Programas como Opera Paraíba, como Coração Paraibano. Então, são ações que verdadeiramente fizeram com que a Paraíba pudesse avançar muito nesses anos em que o governador João Azevedo está à frente do Estado. Então, o Lucas vai representar esse governo, ele é o vice-governador. Ele vem com a força do governo, a força dessa aprovação, colocando o seu nome para governar o Estado e dar seguimento a esse trabalho. Quem verdadeiramente e legitimamente representa esse projeto é o vice-governador Lucas, e eu não tenho dúvidas que essa construção que nós estamos fazendo, PSB, progressistas, republicanos e os demais partidos aliados que estão nesse leque de apoio do governador, irão apresentar uma chapa competitiva que, na minha avaliação, o povo da Paraíba vai avaliar positivamente e vai entender que aquilo que vem dando certo precisa seguir e que nós temos muito ainda a avançar em favor do nosso Estado. E, repito, eu vejo a Paraíba vivendo o seu melhor momento, né? O melhor momento em todos os âmbitos, um Estado organizado, com dinheiro em caixa, com obras, com investimentos, com ações que nunca antes o nosso Estado viu. E é por isso que eu acredito que Lucas tem todas as chances de, não só de disputar, mas de disputar e vencer a eleição, assim como vejo as candidaturas, as pré-candidaturas de João Azevedo e de Nabu Vanderlei também muito fortes para o Senado Federal. Aqui para nós, para ninguém ouvir, só entre nós dois, como é que o senhor suporta Adriano Galdino trazer tantas declarações flutuantes sobre a política da Paraíba, deputado, o senhor como presidente do partido? Claudionor, eu sempre disse, né, aqui está Vericinho, está Márcio,
que nós tivemos, né, uma origem parecida. Eu não sou da idade deles, mas desde criança eu vi minha avó, meu pai pertencer ao PMDB, né, que foi o partido da vida toda de Vericinho, foi o partido da vida toda de Márcio. E eu dizia naquela época que o saudoso senador Zé Maranhão, que foi o nosso sempre presidente, governador, senador, que se um dia eu fosse presidente de partido, eu queria ser presidente de um partido grande, de um partido que tivesse democracia interna. E não um partido para estar eu, Vericinho, Márcio, meu pai, o Galego, que a gente pensa igual. Não. Se você presidir um partido grande como é o Republicanos, é você respeitar as opiniões que são divergentes da sua. Não é isso, é ter democracia partidária. E os republicanos têm essa democracia. Nós fizemos reunião nas últimas semanas e lá todos tiveram o direito de falar, os deputados estaduais todos falaram, fiz reunião com os nossos vereadores da capital. É assim também quando nós reunimos os nossos prefeitos. Então eu posso dizer que tenho a alegria, Deus me deu essa alegria de poder presidir um partido hoje grande, talvez o maior partido da Paraíba, partido melhor representado na Assembleia, melhor representado entre os deputados federais. Somos o segundo em número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, um partido que dialoga com a sociedade, que está presente em todas as regiões da Paraíba. E ter um partido desse tamanho é você ter dentro dele alguém que em algum assunto pensa diferente de você. E isso é natural da política. Se eu quisesse ter um partido para que todo mundo pensasse só igual a mim, com certeza eu não presidiria um partido do tamanho que é o nosso. Então o Republicanos é grande por isso, porque Adriano tem voz própria, Márcio tem voz própria, Vericinho tem voz própria. Então todos que fazem parte do partido têm lá suas opiniões respeitadas. E essas opiniões elas são trazidas para uma mesa como essa. Nós discutimos isso aqui, mas nós queremos, de certa forma, ao final, respeitando essas opiniões divergentes, construir essa unidade. A minha tarefa vai ser convencer Adriano que aquilo que ele defende momentaneamente talvez não seja o melhor para o partido e tentar trazer ele para a minha linha de pensamento, que é o que eu tenho trabalhado. Eu tenho dito sempre que eu vou trabalhar para que os republicanos tenham unidade em torno desse projeto que eu acabei aqui de defender, que é o projeto do governador João Azevedo e a continuidade desse projeto para que a Paraíba siga avançando. É isso que eu vou defender internamente e espero ter, a concordância, a maioria do partido nesse sentido. Então nós estamos nesse trabalho, eu estou muito confiante que isso vai acontecer. O republicano já tem uma direção tomada, porque respeitando essas opiniões divergentes, mas nós já temos um caminho a seguir, temos um norte aqui, que é esse norte que eu estou dizendo, e eu quero poder com isso construir, dentro da nossa bancada, dentro dos nossos líderes políticos, essa unidade em torno de um projeto que venha a nos dar mais uma vez a condição de eleger o maior número de deputados estaduais, o maior número de deputados federais. Temos pela primeira vez um membro do partido disputando uma eleição majoritária para ganhar, para vencer a eleição e seguir contribuindo, colaborando com o engrandecimento do Estado. O maior desafio que um partido político tem é poder não perder essa capacidade de entender o que a população espera da sua representação política. Eu fico muito feliz de ver os republicanos crescendo eleição após eleição, tendo essa democracia interna e sendo um partido que todos se sentem protagonistas. Todos têm o seu protagonismo, todos são respeitados, todos têm o seu tamanho político e dentro do partido nós buscamos sempre construir esse entendimento. Presidente, o senhor esteve agora há pouco na prefeitura, ao lado do prefeito Galego da Gavel e também do ex-prefeito Dr. Vericinho. Houve algum alinhamento de prioridades aqui para o município em torno de emendas e algum alinhamento também político a respeito das próximas eleições? Eu posso complementar a pergunta da Daiana? Pode. Eu vi uma pesquisa em um portal de notícias na Paraíba, desculpa, Daiana, só o complemento. Não, fica à vontade. Aonde trazia o voto dos prefeitos e também as indecisões. E estava lá, Polêmica Paraíba, está lá. Pombal e tal, Pombal está indeciso, não anunciou ainda apoio a Lucas Ribeiro. O senhor falou agora há pouco que Lucas é o sucessor de João Azevedo, pelo menos na candidatura. Eu lhe pergunto, diante dessa pesquisa, o senhor já alinhou com o Gavel o que os republicanos de Pombal, Galego da Gavel, o doutor Vericinho, tem que fazer com a candidatura de Lucas? Vão ou não apoiar? Como é que fica aqui em Pombal? Não, nós não tratamos desse assunto, todos aqui sabem, todos que estão nesses estúdios e quem nos escutam, que eu tenho um respeito grande aqui pela liderança de Vericinho, pela liderança do Galego e dos nossos vereadores. Nós temos em Pombal uma situação diferente, porque nós temos a oposição aqui muito ligada ao governo. E nas últimas eleições,
mesmo o Vericinho, o Galego, o nosso grupo todo votando comigo, na eleição majoritária houve uma divergência, uma diferença de posição, né? E isso foi respeitado. Por quê? Porque é a questão da política local. Eles têm limite aqui do ponto de vista de unidade com quem está na oposição. Nós temos em Pombal talvez uma das eleições mais disputadas da Paraíba. Nós temos aqui uma cidade dividida, né? As eleições aqui são sempre muito disputadas e isso, de certa forma, às vezes impede que os dois grupos políticos estejam no mesmo campo. Às vezes há essa dificuldade. Isso é natural. Sim. Negar isso aqui é não querer conhecer a realidade do município. E eu não posso chegar aqui em Pombal impondo de cima para baixo a minha vontade sem levar em consideração aquilo que para eles aqui, para todos que estão no grupo, é importante. Então nós vamos conversar, nós vamos dialogar, nós vamos poder falar sobre parcerias de governo. Eu vejo o Galego muito empenhado, juntamente com sua equipe, em dar seguimento ao trabalho de Vericinho e vai precisar de parcerias, não só comigo, não só com o Márcio, mas com o governo do Estado, com outros parceiros que venham ajudar a cidade. Eu acho que o que a gente tem que colocar em primeiro lugar aqui é o que é melhor para o povo de Pombal. É o que é melhor para a cidade. O que é que vai ajudar a gestão? O que é que vai ajudar o Galego a entregar mais ruas pavimentadas, mais ruas asfaltadas, mais saúde, mais educação, mais investimento, mais atendimento às famílias que moram na zona rural? São essas parcerias, porque o que vem para a prefeitura mensalmente não dá para ele fazer tudo isso. Então é por isso que eu tenho que ajudar e tenho procurado ajudar, que Márcio tem procurado ajudar e que eu acho que o governo do Estado também pode ajudar nessas parcerias. É isso que a gente tem que discutir, não colocar apenas a nossa vontade pessoal ou apenas o momento eleitoral. Nós temos uma cidade para cuidar. O Galego, desde o momento que ele virou prefeito, ele é prefeito de todos, ele não é prefeito só de quem votou nele. Ele tem que gerir a cidade, tem que entregar um resultado administrativo positivo e todos nós temos que ter consciência disso. Nós não podemos viver eternamente em eleição brigando como se fossem irresponsáveis e a cidade aqui precisando da gente. O que eu defendo é que a gente tenha ali serenidade para tomar a melhor decisão no momento certo. Agora, levando em consideração essa questão local. Se for possível a gente construir a unidade de poder estar todo mundo seguindo o rumo do partido, vai ser muito bom. Agora, vai ser bom por quê? Vai ser bom porque vai ter parceria para Pombal? Não vai ser bom só porque Vericinho vai concordar com o Hugo, Galego vai concordar com o Hugo, não. Porque nós temos aqui, na verdade, colocar os interesses da cidade acima dos nossos interesses. Nossos interesses têm que vir em segundo plano. O que está em jogo aqui é o futuro da cidade. É por isso que o povo de Pombal confia em Vericinho, confia em Galego, confia em Hugo, confia em Márcio, porque sabe que nós temos essa maneira séria de fazer política. Então, temos esse problema aqui, não há definição, o Galego está vendo, está conversando, né? Eu estou à disposição para ajudar, para ser um facilitador nesse sentido, mas, claro, sempre levando em consideração a política local, que deve ser respeitada, porque é a população aqui que elegeu o Galego, que elegeu os nossos vereadores, que elegeu o Silvânio, e dentro desse grupo político entender o que é a melhor opção para a cidade. É o que eu vou defender junto ao Galego. Galego, qual é a melhor opção para a cidade? Quem é que tem condição de lhe ajudar mais? De ajudar mais a sua gestão? É isso que nós temos que fazer, essa discussão no momento certo, para que a decisão política possa ser tomada. Ainda na política, para esquentar a nossa conversa, a irmã do senhor provavelmente vai defender uma cadeira na Assembleia, é isso? Vai postular uma vaga na Assembleia Legislativa. Como é que fica? O senhor vai pedir apoio ao doutor Vericinho, que é a maior liderança aqui de Pombal, junto com o Galego, que é prefeito agora, mas tem Márcio Roberto, que é... Aí nós estamos falando de âmbito local. Já tem eu vi alguns vereadores da base de Galego postando fotos com o doutor Jarques de São Bento. Como é que fica toda essa costura, deputado? Nunca houve da nossa parte aqui, né, o interesse de misturar as coisas de voto de deputado federal, voto de deputado estadual. Desde a minha primeira eleição, quando eu disputei, que eu dobrei com o Maene, naquela época o Vericinho ainda não tinha voltado à prefeitura, sempre Pombal escolheu os seus deputados estaduais. Votou em Maene naquela eleição, infelizmente a eleição não deu certo. Em 2014 votou em Janduí, em 2018 votou em Janduí, em 2022 votou no deputado Márcio. E em todas essas eleições, meu pai era candidato a deputado estadual, minha avó era candidata a deputado estadual, e eu nunca tive essa necessidade de querer dizer, ou pedir, ou interferir para que Pombal pudesse votar um deputado estadual, até porque quando Pombal vota em mim, eu já estou mais do que satisfeito, já estou mais do que grato nesse sentido. E aqui sempre a decisão política é tomada pelo grupo local. E Márcio foi o deputado estadual escolhido, está aqui no mandato, ajudando a cidade, colocando emendas, e aí é o grupo político que decide isso. Não é? Eu defendo sempre que nós estejamos unidos. Acho que a unidade é o que faz a gente forte. Quando o grupo ele desgarra é ruim. Não é? Eu já vi Vericinho defender isso muitas vezes aqui em reuniões, em outras eleições, que é preciso todo mundo falar a mesma língua, os vereadores falar a mesma língua do prefeito. Por quê? Porque no dia a dia, quando a gente se separa numa eleição, todo mundo enfraquece.
Por quê? Porque o vereador dá lá uma quantidade de votos ao deputado, o deputado geralmente depois da eleição vai-se embora, porque o compromisso é com o vereador, às vezes não é com a cidade, o prefeito diminui os votos que poderia dar um deputado, e aí ele diminui também o poder de cobrança desse deputado, e no final o grupo perde. Por quê? Porque daqui 2, 3 anos vai ter eleição de prefeito de novo, e nós temos que estar com o grupo fortalecido. Por quê? Porque é a eleição dos vereadores, a eleição dos prefeitos. Então eu defendo sempre que o grupo possa estar unido em torno de um propósito. Não é? Então é dessa forma que eu faço, não há interesse nenhum. A minha irmã está com o nome colocado para ser deputada estadual, trabalhando em cima da base que até então é da minha avó, que é deputada estadual pelo Republicanos, e eu espero que ela consiga, não é, a sua eleição em cima dessa base. Não é sem necessidade de estar invadindo base de ninguém ou me constrangendo para que eu tenha que... Galego, deixe massa e vote nela. Jamais. Eu nunca fiz isso até hoje, não é agora que eu vou fazer. Não tem interesse nenhum da nossa parte de poder trazer problema para cá. Eu tenho que trazer para Pombal solução e não problema. Antes do senhor chegar aqui, a gente brincava e eu fiz até uma chapinha aqui. Eu disse, eu vou perguntar ao deputado se a chapinha dele vai ser essa. O voto é secreto, mas o Hugo vota Lucas, evidentemente. João Azevedo e Nabor para Senado. Evidentemente que o senhor vai votar no senhor também, né? Olívia para estadual. E o presidente, Lula ou o da direita? Eu fui perguntado recentemente, em algumas entrevistas que eu dei, qual seria a nossa posição política para a eleição presidencial do ano que vem. E eu disse que na função que ora eu ocupo, não é salutar que eu tenha opinião política acerca da eleição do ano que vem. Porque se eu tenho combatido o máximo possível a antecipação desse calendário, para não interferir na pauta da Câmara, e eu chego aqui anunciando o apoio a um candidato A, um candidato B, eu estou fazendo diferente daquilo que eu estou pregando. Eu estou falando uma coisa e fazendo outra. Eu não posso fazer. Então, com as responsabilidades que eu tenho, com todas essas dificuldades aqui postas, do radicalismo, da divisão, da polarização que existe na casa, eu já saio daqui com um candidato, vestido com a camisa de um candidato, seja ele qual for, na hora que eu chegar no plenário da Câmara, tudo que eu fizer a partir de então, vai dizer que eu estou fazendo para favorecer A e prejudicar B. Então, eu tenho segurado isso, eu sou um homem de partido, o meu partido também ainda não se definiu. Eu tenho dialogado bem com o presidente Lula, né, acerca de políticas públicas, temos ajudado o seu governo, temos buscado aprovar aquilo que é importante para o país, vamos seguir dessa forma e na hora certa nós iremos nos posicionar, a política ela é feita com lado e não tenho dúvidas que eu não deixarei de expressar a minha posição acerca disso. Eu só acho que o momento não requer isso, até porque eu tenho que aguardar o meu partido, eu tenho que aguardar o que vai acontecer até lá, temos que aguardar como é que esses atores políticos também vão se movimentar para a partir daí eu ter a minha opinião, a minha posição. Não, tranquilo. A sua assessoria está pedindo para a gente, eu tenho um monte de coisa para a gente conversar, mas eu quero dizer uma pergunta, bem rapidinho. Pode ser? Pode. Pronto. A última pergunta, bem rápida. A última pergunta não, depois tem uma, mas... Não, só da minha parte. Diante das últimas declarações, já que a gente falou de Lula e Bolsonaro, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a trama golpista, ou se o senhor acredita que Bolsonaro participou ativamente do plano de golpe. Eu dei uma entrevista essa semana à jornalista Miriam Leitão e ela me bateu muito nessa tecla, né? São duas coisas que eu tenho respondido muito desde que eu me tornei candidato a presidente da Câmara, sobre essa pauta da anistia e sobre essa questão do 8 de janeiro. É uma questão muito recorrente. E nós temos opiniões diferentes sobre o que aconteceu. E eu tenho dito sempre que é preciso a gente separar aquilo que aconteceu no 8 de janeiro, quando nós tivemos ali pessoas que não sabiam nem o motivo pelo qual estavam ali e agiram de maneira errada, né? O que aconteceu foi muito grave, o ataque às instituições, o ataque ao Congresso, o ataque ao Palácio Planalto, o ataque ao Supremo Tribunal Federal. Essas pessoas estão sendo condenadas por isso, e nós temos defendido até dentro da Câmara que possamos fazer uma reavaliação sobre essas penas, dando ao próprio Poder Judiciário a condição de, reinterpretando as nossas leis, talvez já avançar numa progressão de regime para aquelas pessoas que ainda estão presas. Esse projeto está sendo discutido na Câmara, tem um relator, o deputado Paulinho da Força, e a partir daí nós esperamos ter, depois que esse texto seja apresentado, a condição de descomprimir um pouco a situação política do país. O que eu defendo é que possamos avançar e encontrar uma porta de saída, porque ninguém aguenta mais esse assunto, é uma coisa muito já remoída, né, que não constrói nada, pelo contrário, é uma pauta que só nos divide, é uma pauta que temos famílias e pessoas sofrendo, pessoas que estão presas ainda, a gente precisa dar uma solução nisso, mas sem esquecer o que aconteceu, né? Sendo firme na punição, por quê? Porque o que aconteceu foi muito grave contra as nossas instituições. Eu disse, né, nessa entrevista que sim, você tinha um núcleo mais
digamos, mais alto nessa hierarquia, que realmente tramou aquilo, que financiou, que planejou, que eu acho que essas pessoas queriam mesmo, talvez, uma retomada de poder. O papel do presidente Bolsonaro, eu acho que é um papel um pouco diferente, porque você não dá um golpe saindo do país, né? Você não viaja para fora do país para dar um golpe. Não é? E eu dizia que a situação dele tem que ser olhada de forma diferente por isso, porque pode ter até ali uma conivência, mas eu não vejo o Bolsonaro tendo participado, talvez, dessa trama, né? Eu acho que isso é uma situação que a gente tem que avaliar com muito cuidado. E eu não gosto, Dayana, apesar de estar vendo todo esse julgamento do Supremo, não é de estar analisando sem conhecer a materialidade dos fatos. Eu não me dediquei a ler o processo, a olhar as provas, a ver quem está sendo citado. Eu não olhei, eu acompanhei apenas, né, o papel do Supremo, as condenações que foram dadas. E o Supremo tem sido muito importante na manutenção da nossa democracia. Eu quero aqui reconhecer o papel do Supremo Tribunal Federal, que muitas das vezes é criticado, muitas das vezes é atacado, mas o Supremo tem sido o guardião da nossa Constituição, o Supremo tem procurado ali cumprir um papel importante, difícil, de conter os excessos, né, de poder não permitir que isso volte a acontecer. E eu acho que ao final, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma democracia brasileira mais forte, nós vamos ter as nossas instituições mais fortalecidas, nós temos uma democracia ainda muito jovem. Nossa democracia, ela não tem 40 anos, a nossa Constituição. E com já 2 impeachments de presidente da República, não é esse caso do 8 de janeiro, então foram muitos os fatos que fizeram com que essa nossa Constituição ela fosse testada. E ela respondeu bem a todos esses momentos de tensão. Eu penso que a gente consegue olhar para frente na certeza de que o Brasil tem a sua Constituição mantida, as instituições respeitadas, as pessoas entendendo qual é a regra do jogo, perde a eleição, vai para casa, lambe as feridas e volta na outra eleição, tenta ganhar. Vai tentar convencer a população. É assim que se faz. Não é porque você perdeu que tem que tentar mudar o resultado da eleição. Não é isso que é correto fazer. Então, eu penso que cada vez mais a democracia se fortalece, as pessoas respeitam mais as nossas leis e, ao final, quem ganha é o nosso povo, quem ganha é o nosso país. Deputado Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, o deputado federal representa a Paraíba e muito bem. Parabéns pelo mandato. Pombal agradece, não só pela sua visita, quando vem traz benefícios para Pombal, mas pelo que o senhor tem feito nos últimos anos, dentro dos seus mandatos, aqui, quando Vericinho foi prefeito, quando Gavel agora é prefeito, e eu tenho certeza, mesmo aqueles que têm consciência, que não votaram em Hugo Mota, que não votaram em Vericinho, mas tem que saber reconhecer o valor que o senhor dá a Pombal, as ações que o senhor traz para Pombal e o respeito, principalmente, que o senhor tem com o povo de Pombal. A gente agradece também, deputado. Claudionor, muito obrigado. Eu tenho realmente um carinho muito grande, né? Uma gratidão muito grande por tudo que Pombal representa na minha vida pública, e a única forma que eu tenho de corresponder e de agradecer é trabalhando pela cidade, né? Me dedicando para poder trazer mais recursos, mais obras, mais investimentos, estando presente sempre que chamado, né? Seja presente aqui pessoalmente, fisicamente, seja por telefone, quando nós recebemos as reivindicações aqui do município, buscando trazer um resultado prático dessa nossa atuação política, porque é isso que também faz o povo de Pombal, não é, reconhecer o nosso trabalho. E podem ter certeza que aonde eu estiver, nos cargos que eu ocupar, eu sempre saberei ser grato a esta cidade, eu sempre saberei ser grato aos amigos que aqui construí, são amigos para a vida toda, que nós não temos parceiros políticos, aqui é uma relação realmente de amizade, é uma relação realmente que a gente gosta de estar aqui, a gente sente que as pessoas de aqui gostam da gente, e a maneira que nós temos, não é, de retribuir isso é nos dedicando para fazer da cidade uma cidade melhor, uma cidade que cresce, que se desenvolve, que cuida das pessoas, principalmente daquelas que mais precisam, e é isso que nós vamos fazer, vamos seguir trazendo recursos, ações, investimentos, para que a cidade possa seguir crescendo, seguir se desenvolvendo, porque, repito, essa é a única forma que eu tenho para agradecer tanto carinho, tanta confiança que o povo de Pombal tem em nosso trabalho. Obrigado por ter vindo aqui para a gente bater esse papo aqui nessa sexta-feira. O senhor sabe, nem precisa dizer, mas seja bem-vindo a Pombal, e a Rádio Maringá estará sempre de portas abertas para receber o deputado. Que honra, né? Presidente da Câmara, quantas vezes? Nenhuma. Primeira vez, então para nós é um motivo de alegria e satisfação, deputado. Eu que agradeço a você, Claudionor, a Dayana, o espaço, agradecer também à audiência, aos ouvintes que nos acompanham, né, dizer que quando estiver em Pombal novamente, quero me colocar à disposição para vir aqui nos estúdios, porque nesses momentos que nós temos a oportunidade de prestar contas da nossa atuação política, de poder fazer tudo que
que nós poder passar tudo que nós estamos fazendo em favor da cidade. Quero também abraçar a diretora da rádio, Maria do Bom Sucesso, que abriu aqui as portas para que aqui estivéssemos, e agradecer mais uma vez a presença dos amigos que estão aqui, ao Galego da Gafel, a Silvânia, a Vericinho, aos nossos vereadores, ao deputado Márcio Roberto, a esse time que trabalha unido com um único objetivo, que é ver Pombal uma cidade cada vez melhor, que é ver o povo de Pombal vivendo cada vez melhor, e nós vamos seguir trabalhando dessa forma, com firmeza, com vontade, para entregarmos cada vez mais um resultado positivo ao povo pombalense. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Um abraço. 1h55, intervalo, meu líder. Intervalo, a gente volta para encerrar já já. Jornal Maringá. Jornal Maringá. Aqui na potência máxima do sertão.